Seguimos com a habitual viagem de domingo até ao espaço, uma viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristiana. Começamos com Marte e vamos perceber o poder dos vulcões. Sim, é verdade, são dois estudos, aliás, lindíssimos, com técnicas muito diferentes, que nos levam ao passado de Marte para perceber o presente do planeta vermelho. O primeiro estudo, leva-nos até cerca de 3,7 mil milhões de anos do passado de Marte, numa altura em que os cientistas pensam que se deu uma transição do Marte úmido, com água, para aquele Marte seco que nós conhecemos. E então interessa perceber o que é que aconteceu nessa transição e se houve algo que acelerou essa transição. E há muito tempo que os cientistas têm uma teoria que diz que provavelmente os vulcões devem ter aqui algum papel importante nesta transição. E agora há aqui uma linha de observações que dá sustento a essa teoria. São imagens do Mars Reconnaissance Orbiter, uma missão da NASA, que nos leva até à zona de Arábia-Terra, que é uma planície enorme em Marte, com mais de 4.500 km de extensão, e em 7 locais diferentes desta zona de Marte encontraram depósitos, ou aquilo que se pensa que serão depósitos gigantescos de material vulcânico de Marte e daquele período que nós estamos a falar, 3,7 mil milhões de anos no passado. Vamos pôr aqui um bocadinho de escala. Quando falamos em vulcões, e enfim, estamos a viver nas Canárias, mas eu juro que não foi, que é uma mera coincidência trazermos este estudo. Quando falamos em vulcões na Terra, podemos ir, por exemplo, ao vulcão que aconteceu na Indonésia em 1257, um dos maiores que está documentado e que deixou um depósito vulcânico de cerca de 7,5 km cúbicos de material. 7,5 km cúbicos. Ora bem, nestas zonas de Marte e apenas associada a uma dessas mega explosões vulcânicas, os cientistas encontraram cerca de 1000 km cúbicos de material vulcânico. Sim, estamos a falar de super explosões. E o que diz este estudo é que, muito provavelmente, toda a especulação que se faz sobre o restante material vulcânico que está depositado nesta zona de Marte e noutras zonas de Marte, aponta para que, num período de apenas 500 milhões de anos, Cristiana, podem ter existido em Marte entre 1000 a 2000 erupções desta dimensão absolutamente extraordinária em Marte. Para teres aqui uma pequena ideia, numa das zonas identificadas, nós encontramos estes depósitos de Marte com uma espessura que começa com 1 km de profundidade, imagina só, 1 km de profundidade de material vulcânico, e depois, à medida que nós nos estendemos no espaço, aquilo desce até cerca de 100 metros de profundidade. Cristiana, 100 metros de profundidade é um prédio de 30 andares. Portanto, só na sua espessura mínima temos ali um depósito com 30 andares de um prédio em Marte. E, portanto, estes resultados apontam para que, sim, de facto, o vulcanismo pode ter tido aqui uma importância fundamental nesta transição de um Marte com água, interessante até mesmo para a vida, para um Marte muito seco. Curiosamente, em Vênus poderá ter acontecido exatamente algo muito, muito parecido. Mas continuamos em Marte, porque temos também um segundo estudo, que, utilizando uma técnica muito diferente, analisou cerca de 20 meteoritos de Marte para tentar perceber o quê? Para tentar perceber como é que desapareceu precisamente a água em Marte. E este conjunto de investigadores utilizou um elemento químico, o potássio, um isótopo estável do potássio, para tentar perceber como é que os elementos voláteis, elementos voláteis são elementos químicos ou compostos químicos que têm um ponto de ebulição muito baixo, nomeadamente a água, que é aqui o que nos interessa. E então o que é que eles descobriram? Eles descobriram que, ao analisar este isótopo de potássio em meteoritos de Marte, eles repararam que Marte perdeu muito mais potássio e também outros elementos voláteis, no caso a água, muito mais rapidamente do que a Terra. E dizem os cientistas que podemos aqui traçar uma correlação entre a abundância de potássio e o tamanho dos planetas. O que dizem os cientistas é o tamanho pode importar. O tamanho interessa, o tamanho importa em astronomia quando falamos de planetas. Dizem estes cientistas que Marte foi viciado logo no seu nascimento nesta capacidade de reter água. É que Marte é demasiado pequeno, tem demasiada pouca massa para reter elementos voláteis. E isso foi ditado
logo à nascença. Se Marte fosse mais maciço, então teria maior capacidade para reter elementos voláteis. E, portanto, dizem os cientistas que, quando nós analisamos exoplanetas em zonas habitáveis, a zona de habitabilidade das estrelas, não interessa apenas saber se tem calor da sua estrela suficiente para ter água à superfície. Não, interessa também ver a massa do planeta, o tamanho do planeta. Miguel, vamos agora conhecer revelações de dois dos mais poderosos telescópios da atualidade para pesquisar o cosmos profundo. Olha, nem sempre nós temos a capacidade de trazer vídeos interessantes sobre a montagem de grandes telescópios. Foi o que aconteceu, precisamente no caso que aqui trazemos, e em que nos leva até ao telescópio Observatório de Rubin. E, portanto, o telescópio que nós vamos ver, mas se me permites, as imagens que nós estamos a ver levam-nos ainda para uma descoberta do ALMA, mas como tu disseste muito bem, o telescópio que nós temos aqui para mostrar é a primeira vez que assistimos à montagem do telescópio Vera Rubin. Olha, é uma estrutura absolutamente gigante, com cerca de 300 toneladas e que pela primeira vez pode ser movido, olha, autenticamente à mão. É isto que nós estamos a ver. Este telescópio, olha, tem um disco principal de 8 metros de diâmetro, a maior câmara que nós temos, ou que vamos ter em telescópios, com cerca de 3,2 gigapixels, e este telescópio, que terá provavelmente a sua primeira luz em 2024, olha, vai ser fundamental para descobrir a natureza da matéria escura, compreender a energia escura, catalogar o sistema solar, nomeadamente asteroides, e a formação da nossa própria Via Láctea. Portanto, este é o primeiro vídeo que nós temos. E depois temos um outro vídeo também, porque hoje estamos generosos, e este vídeo leva-nos até àquele momento em que a missão da Inspiration 4, esta última missão que foi a bordo da cápsula Dragon, da SpaceX, olha, abriu pela primeira vez a gigantesca cúpula que estava em cima de si. E pela primeira vez conseguiram então ver o nosso próprio planeta. Olha, certamente que há visões extraordinárias do nosso planeta, mas esta de facto é absolutamente deslumbrante, e a astronomia e estas missões servem também não só para estes momentos de deslumbramento, mas também porque a bordo destas missões, que não são apenas turismo, também se faz ciência. Há ali kits de experiências científicas que são realizadas nestas missões aparentemente turísticas, mas que são muito mais do que turísticas. Miguel, hoje não há tempo para mais. Obrigada. Até ao próximo domingo.